Bom, faço aqui algumas considerações, né? Então, quando a gente fala assim, não dá para ter um resultado de supetão, surpreendente e de linha de ataque, né? Eu acho isso muito importante. Por quê? Imagina que se você reduz abruptamente com associações a gordura que está naquele local, dependendo do local, isso vai fazer falta. Por quê? Porque a gordura, além de ser controle metabólico, a gente já sabe que a tela subcutânea não é mais a terceira camada da pele, é considerado tecido endócrino, faz parte do sistema endocrinológico. Então, a gente estuda metabolismo endocrinológico associado com a gordura. Além disso, a gente sabe que é tecido de sustentação. Tirou a gordura que estava sustentando as outras camadas superiores, ou seja, né, a derme e a epiderme, vai cair, vai despencar se eu não trabalhei a flacidez. Então, toda vez que a bananinha infraglútea, né, que é aquela gordura que fica abaixo do bumbum, é tecido de sustentação. O bumbum despenca se você não trabalhar a musculatura, tratando a flacidez muscular e tratando a pele, tratando a flacidez cutânea, tissular. Então, quando a doutora Ariane fala, então eu associo corrente russa, não sei se vocês prestaram atenção nisso. Então, associar eletroestimulação, ou seja, tratamento muscular, para dar firmeza. Gente, firmeza. E ainda precisa ir para academia. Então, não vem vai, de dentro, não né, Cris? vai substituir, não é deitar lá de e achar que nós vamos fazer milagre com a contração muscular, sim. né, de forma estática e sem movimentar articulações, né, sem carga, enfim. Hoje a gente tem o campo eletromagnético, que faz 30 mil contrações, 78 mil contrações em meia hora. A gente tem recurso, inclusive esse campo magnético ele é usado para idosos sarcopênicos, é utilizado em UTI, em grandes centros fora do nosso país. Então, agora, atleta de ponta, fez cirurgia, tem que manter massa magra, não pode perder músculo e também não pode movimentar a articulação, utiliza esse campo magnético. Então, tem solução para tratar a flacidez muscular. Corrente citomotora, campo magnético. Então, pessoal, é uma associação de pensamento crítico e programar o resultado do seu paciente. Então, trata-se flacidez de músculo, de pele. E você vai, só um cheirinho, tirando a gordura lentamente até que essas duas instâncias de flacidez sejam equiparadas, equalizadas, estejam em status satisfatório. Não vai estar 100%, mas que não me cause dano, porque tem artigo, Gi, que mostra que quando aplica-se a criolipólise empapada, que é a gordura submentoniana, fica um papo de peru. Por quê? Porque a pessoa tirou a gordura que estava dando um certo contorno, não tratou pele, chama movimento balanço exacerbado à movimentação. Fica fazendo assim, é um papo de peru. Então fica aquela coisa mole, flácida, né? A gente tem que ter essa noção. E aí, o que eu acho que é importante a gente falar, do profissional como vocês. O paciente buscar um profissional que saiba esse time, que saiba avaliar. Porque, às vezes, tem paciente que fica pipocando de clínica em clínica. Porque ele fala, igual a Gi falou aqui, eu quero receber tal coisa. E aí ele vai aonde for aplicar. Então, se eu for em você e você falar, eu não vou te aplicar a criolipólise agora, porque eu tenho que tratar seu músculo e sua pele antes, porque senão vai cair, que se eu sou uma paciente que não tem essa compreensão, o que eu faço? Ela não quer, eu vou aqui, eu vou nela. Então, a Ariane não quer, eu vou na Débora. A Débora não quer, eu vou na Gisela. Doutora Gisela. Então, assim, o paciente vai onde ele quer fazer o que ele entende. Isso. Então, a gente também tem um público que não é formado na área da saúde assistindo, né, Gi? É importante a gente deixar isso claro, que essa combinação que a gente fala não é para fazer protocolo de modinha, é para dar mais resultado e segurança, né? Tá me vindo muito microfocado na cabeça com esse assunto, né, Débora, assim, que a gente que trabalha com o High Pro, né, atualmente.
essa parte da ancoragem mesmo, né? Que você tem que saber, você tem que dosar muito essa profundidade para não pegar lá a gordura, para continuar dando ancoragem, né? Para pegar a flacidez, porque como atinge o S+, né? Então, para pegar lá a flacidez mais muscular, né? E tissular, né? Gente, ela falou no High Pro, então assim, eu acho que vocês conhecem Ultraformer, né? A gente trabalha com High Pro, com 5D Max, enfim, são um monte de nome comercial, que é o ultrassom micro e também tem o macro focado, né? A gente esculpe o paciente, né? Então tem lugar, vocês viram que a doutora Ariane falou, no rosto, eu tenho a preocupação de não atuar muito na compactação da gordura, que pode ser tecido de sustentação. Então, o que a gente faz? A gente esculpe. Tem rosto que é muito gordinho e eu quero dar uma afinadinha, né? Aí eu compacto a gordura. Se a papadinha tá com muita gordura, eu vou compactar a gordura. Mas se eu não quero compactar a gordura, eu posso escolher formas de tratamento. Tem muita ponteira, né, Débora? O High Pro, por exemplo, tem tanta ponteira. Então, tem ponteira para epiderme, para derme, para hipoderme. Quer falar um pouquinho do High Pro? Então, o ultrassom microfocado do High Pro, ele tem uma única ponteira, onde, de acordo com a profundidade, a onda ultrassônica, o cristal piezoelétrico, ele faz um escaneamento. Então, eu consigo controlar cada única ponteira. Só que a diferença dele com os outros é o formato que eu consigo fazer em forma dinâmica a aplicação. E aí eu vou esculpindo de acordo com o que a Aria falou, né? De acordo com a ancoragem que eu quero, né? De eu fazer o efeito líquido, trabalhar as regiões aí da gordura, como você disse, né? Então, o equipamento, ele tem até 13 milímetros, que é o mais profundo do macro focado, e até o mais superficial, até 15 milímetros, daí no microfocado. E o que é a ideia de trabalhar com a parte muscular, Débora? O que você acha? Por que a gente deve fazer isso? O ultrassom microfocado? Isso. Então, a parte muscular, como a Ari falou, né? O ultrassom microfocado é uma das tecnologias que eu consigo trabalhar na flacidez da derme com o epiderme muito profundo, trabalhando lá no SMAS, que é a face entre a pele e o músculo. Né? Então, onde que ele vai dar sustentação mais profunda do que outros que a gente trabalhava antigamente, que era mais a radiofrequência e tudo mais, né? Ou fazer também os lasers fracionados. Eles trabalham a parte da flacidez mais superficial. Ultrassom microfocado consigo trabalhar na flacidez mais profunda. E aí dá essa ancoragem na vida, né? Tem muita gente que me pergunta sobre papada. Né? Eu falo, olha, eu não sou especialista nisso, vou te indicar aqui as que são. Né? Em questão de papada, o que seria a tecnologia que vocês mais trabalham? Assim? Seria a questão dos microfocados, macrofocados ou a crio em placa? O que seria? Assim, eu gosto hoje Fala, Débora, pode falar. Hoje eu gosto de trabalhar com os dois, né? A associação dos dois. A crio de placa, ela também tem, hoje a gente não consegue trabalhar na forma dinâmica. Então, eu não trabalho só para tirar gordura. Eu consigo fazer essa ancoragem também. E ultrassom microfocado, aí eu vou trabalhar especificamente mais no SMAS, para eu poder fazer essa ancoragem maior. Então, eu gosto de estar trabalhando com essa associação. E aí vem também, né? Vai tratar papada, como é uma harmonização, né? Então, vamos supor, o microfocado. Aí a gente trata pescoço, contorno, né? Obviamente que uma papada com mais gordura, a gente vai trabalhar com o macrofocado, 6 milímetros, né? Porque não dá para passar disso também, né? Por conta da região, né? E o contorno a gente trabalha, depende muito do perfil, né? Mas a gente trabalha junto. São as duas tecnologias que...
são as favoritas. Favoritas. Não precisa mais fazer lipo de papada. Não hoje. precisa. Pois é. É um resultado muito bom, né? A gente consegue Resultado ver bom. resultado na primeira sessão, eu já consigo ver um resultado bem satisfatório, desde que avaliado, né, certinho em associação. E Gi, eu acho que assim, quando a gente fala de tratamento de papada, é importante a gente lembrar anatomicamente do nervo marginal. O nervo marginal, gente, ele perspassa toda a parte submandibular e submentoniana. Ele simplesmente inerva toda essa parte mandibular, a parte do terço inferior aqui da face. Se lesionar, eu perco a sustentação da minha mandíbula, eu fico caída, eu posso ficar sem fala, com a boca caída. É muito sério. Né? É muito sério. É muito Não se congela, não se causa lesão nessa inervação. Então, quando a gente trabalha com criolipólise, outra coisa, a criolipólise na papada não é aquela placa gigantesca que a gente coloca na barriga, né? No abdômen, que você vai pegar aquele tijolão e colocar aqui e sair congelando, porque a internet a gente vê, né? Então tem a plaquinha própria para a região de papada, com movimentos próprios. Eu marco o paciente sentado, eu faço palpação para entender anatomicamente aonde eu posso chegar, para que quando o paciente estiver em decúbito eu consiga ter uma Saber o margem de limite. segurança, saber o limite. Então, considerações anatômicas são muito importantes quando a gente fala de tratamento de papada, né? Que é moda. A papada virou moda porque as pessoas começaram a entender que ao invés de fazer a cirurgia, poderiam fazer o tratamento não invasivo, porque a gente tem também a intradermoterapia, que eu gosto bastante, mas que dá pra gente trabalhar de forma não invasiva, né? É que sempre tem o perfil de paciente que não gosta, né? Do invasivo. Pois é, não né? gosta, não tem a indicação, não pode Isso. fazer, Sim, né? sim. Eu sou muito favorável às técnicas não minimamente invasivas, como as tecnologias, porque o conforto é maior, Sim. né? Resultado bem expressivo e permite associações no mesmo dia e dias que seguem, que muitas vezes com o injetável a gente não consegue fazer, tem que ficar espaçando Sim. um período de tempo maior por conta da substância que foi injetada, né? Sim, sim. O importante dessas considerações, Cris, que eu vejo, é que assim, as pessoas realmente focarem que por não ser invasivo, que pode não ter perigo de acontecer alguma coisa mesmo, né? Que nem você acabou de falar. Anatomicamente falando, né? Porque o pessoal acha que é fácil, né? Pega o aparelho, põe o aparelho, liga o aparelho e não, né? A Débora mesmo falou, tem uma ponteira, tem uma dosagem. Sim. E eu gostei da fala da Débora, do termo técnico. Não sei se vocês perceberam, a Débora fala em ancoragem. Sim. O que é ancoragem para nós, né? Quando seu paciente fala assim, eu pergunto, e aí, qual que é a queixa? O paciente fala assim, eu acho que meu rosto derreteu, né? Eu queria fazer isso aqui, ó. Ancoragem, né, Débora, é um lifting facial. E não só um lifting, é uma sustentação. Porque, assim, não sei se vocês viram, né? A gente conversou muito aqui nos episódios anteriores. Há uma tendência das famosas, Débora, que elas estão tirando o produto do rosto, colocando menos produto. Por que elas encheram de produto? Porque não tinha essa tal da ancoragem, do alicerce. Ninguém constrói prédio em terra fofa. Primeiro tem que fazer um alicerce. E o que a Débora falou, essa ancoragem, esse lifting, ele acontece na base do músculo. Então, hoje, a gente usa menos preenchedores, até menos fios, né? Até para dar esse lifting e outros procedimentos, a gente tem aí um manejo melhor com o microfocado, porque trabalhar músculo é literalmente você trabalhar o que ela falou, ancoragem, lifting, alicerce, sustentação. Menos preenchedores e mais bioestimuladores, né? E o microfocado, doutora Débora, como a doutora Ariane falou, posso considerar que o microfocado faz bioestímulo?
Eu falo que é um bioestímulo tecnológico. Sim, com certeza. E é. É um Eu bioestímulo não gosto, eu invasivo gosto de falar isso tecnológico. aí, né? Da harmonização tecnológica, né? É. Que a gente consegue trabalhar através das energias eletromagnéticas fazer esse estímulo aí do fibroblasto, da síntese do colágeno, e eu consigo trabalhar de forma dinâmica, que a gente chama também de mecanotransdução. Onde que eu quero que vai o fibroblasto colocar esse colágeno? Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Vocês gostaram? Vocês viram, gente? Mecanotransdução, aonde eu quero que tenha colágeno Isso. para dar sustentação. É muito conhecimento, né, doutora Débora? Obrigada. A Gisela já quer o método já estou sabendo. Toda vez eu quero tudo. Toda vez ela quer. Não, mas eu vou. Você viu? Eu vou. Ela vai estudar você e vai ver aonde. E eu também quero. Eu tô assim, entrando num perfil de vida mais saudável, entendeu? Porque não adianta nada eu ir lá e fazer o protocolo de cara. Então, eu entrei para essa vibe super saudável, de alimentação saudável, com nutri e tudo mais. Então, tô nessa academia, ok. Não tô maromba ainda, mas vou chegar lá. É uma abordagem multifuncional. Essa abordagem. E aí eu ia perguntar para vocês assim, existem um preparo com suplementos? Vocês suplementam com algumas coisas antes dos procedimentos? Porque você pode ter ganhos aí, você ganha tempo, né, quando você entra com algum recurso Sim, com de certeza. suplemento. A Débora pode falar melhor dessa parte de suplementação, que ela é mais da integrativa. Sim, como eu disse, né? Eu faço uma análise também, se a pessoa quiser, que é um extra também, tá? Que é a biorressonância quântica, que eu analiso a questão das vitaminas, minerais, as coenzimas, o que a cliente precisa. E aí também posso pedir a fazer análise de sangue. Mas, assim, a gente já tem, tipo, um protocolo padrão de suplementação. Tipo, a pessoa tomar ômega 3, a vitamina D, própolis, para melhorar já o sistema imunológico e melhorar o metabolismo do cliente para poder ela receber aí as tecnologias. Então, a gente já tem uma suplementação padrão, né? Geral, e tem uma suplementação que eu posso analisar cada cliente e que ele precisa colocar mais. Eu adoro essa abordagem que a doutora Débora passou. Tem um artigo de 2018 que fala sobre a vitamina D. Pacientes com baixa de vitamina D não performam tão bem na criolipólise, tá? Fizeram um estudo, analisaram paciente com dosagens diferentes de vitamina D sanguínea e o resultado desses pacientes quando recebiam a criolipólise. O resultado é menor em quem tem vitamina D baixa. Então, a suplementação baseada em exames clínicos e também de sangue, isso é muito importante, né, Débora? Porque também não é assim, pessoal, prescrição, ela tem que ser baseada em diagnóstico. Sim. Né? Diagnóstico o quê? Laboratorial. Não é assim que a gente monta fórmula com dosagens padrão, a minha é a mesma que a sua, que é a mesma que a dela. Então, a Débora falou muito bem, o paciente vem e eu preciso analisar, né, a parte da biorressonância, o exame de sangue, respostas clínicas, olhar mesmo, unha, cabelo, pele, tem sinais clínicos, né, na palpação, na inspeção, né, que mostram deficiência de algumas vitaminas, né, Débora? Exatamente. Ó, eu separei algumas coisinhas aqui que eu acho importante em questão de suplementação. E aí, como você falou, eu não coloquei dose, porque dose a gente nunca fala, porque é individual, né? Pensando num protocolo mais para perda de gordura e tudo mais, falando, olha, vitamina C sempre, desde o estímulo de colágeno, porque a gente vai trabalhar a gordura, mas a gente vai trabalhar a questão de flacidez de pele. B1, B2, niacina, tem que trabalhar. Alguns minerais como cromo, selênio e colina são importantes. Isso tudo quando a gente fala assim para auxiliar no metabolismo energético, no metabolismo de proteína, carboidrato, né, e gordura. Então isso tudo vai auxiliar.
A gente pode colocar uma cafeína oral também, pode colocar uma cafeína também num creme, fica legal, né? As antocianinas, que é o caso do Morosil. O Morosil é comercial, mas são as antocianinas. Controle do carbo, né? Controle do carbo. As procianidinas, que é o Pinamaster. O Akermat, que é o acelerador de queima de gordura. Eu fui anotando aqui. O Meat Burn também pode ser utilizado como aceleradores na queima de gordura, né? Tudo que você puder usar de antioxidante, como ela falou, para melhorar essa inflamação, modular essa inflamação, também é legal, né? Então, acho que a gente tem que pensar nos aceleradores de queima de gordura, nos antioxidantes, né? E ativando o metabolismo. Então, tudo que a gente fala, vitamina, falta de cromo também vai ter o metabolismo mais lento, né? Quando a gente fala de colina, aí a colina não falando de criolipólise em questão de fígado, gordura no fígado, não por isso, mas porque ele é um acelerador também de queima de gordura, né? Acelerador de metabolismo. Então eu coloquei mais ou menos isso. Eu sei que a Débora trabalha com ortomolecular também, né? E gosto muito, mas essa aí não é minha praia, é a sua. Deixa para você. Tá, joia. Mas hoje a gente tem que lembrar também trabalhar a metabolização do fígado e do intestino. Hoje o pessoal está trabalhando muito isso, né? Tanto na parte emocional, mas a gente também tem os probióticos que a gente pode estar integrando de acordo com o cliente para melhorar aí o metabolismo. Não, muitas vezes a gente pode estar associando com o cliente tomar. Eu sou super fã de probióticos e sou super fã de alimentos que também são prebióticos, né? Que melhoram a flora e tudo. Então, quando eu estou brincando com vocês aqui, realmente eu estou preocupada com isso. Eu tenho entrado nessa vibe, assim, de me preparar nesse sentido, porque a gente fica muito menos inflamada. Com certeza. Então, quando a gente fala de intestino, tem muito essa relação da alimentação e inflamação. Tá tudo junto ali. Então, quando você vai para qualquer procedimento onde você está inflamada, então o resultado não é o mesmo também, né? Então eu estou dizendo, eu estou me cuidando primeiro essa questão intestinal, de inflamação e tudo, para depois ter um bom resultado de qualquer procedimento. Perfeito. Ai, se todos os pacientes fossem assim, Eu tô né? tentando, Que bonitinho. Pois é. Eu gosto muito dessa vertente. A Gi falou em inflamação e eu acho que hoje os nossos pacientes estão inflamados, seja pela síndrome metabólica, seja pelo estresse oxidativo, porque eu também tenho pacientes que estão na vibe do excesso de exercício, é uma ponta e a outra, o que não faz e o que faz demais. Extremos. Né? Isso, e faz demais e faz no sol. Então, enfim, eu tenho dois extremos do estresse oxidativo. Tenho a inflamação pela obesidade e sobrepeso, o que está muito em alta agora, né? E a gente está com olhares e cada vez mais pesquisa sendo publicada. A questão da pré e da menopausa. Então, a alteração do estrogênio, né? Do estrógeno, e da progesterona, e eu tenho aí a testosterona, e essa bagunça toda faz com que eu tenha maior resistência à insulina, que já faz um ciclo vicioso metabólico hormonal feminino, mais a parte da obesidade. E eu gostei que a Gi falou do Akermat. O Akermat, gente, ele é um fitoterápico que pode me ajudar quando eu não quero usar o Ozempic. Sim. Então, assim, ele é o nosso Ozempic natural em cápsulas, né? Eu gosto muito dele. Então, ajudar na modulação do GLP-1, né? Reduzir a fome, diminuir a grelina, aumentar a leptina. A grelina é o hormônio que dá fome, a leptina é o hormônio que dá saciedade. O GLP-1 fala assim, olha, eu sou uma balança entre ambos, né? Sim. Então eu gosto do Akermat, uma forma mais natural da gente fazer isso. E quando ela fala em acelerar metabolismo, eu acho importante, principalmente para a mulher na menopausa, ou com obesidade, ou com síndrome metabólica, que é o Modulip. O Modulip, o que ele faz? Numa mulher que já vem acima do peso ou vem com alteração hormonal, os nossos adipócitos, eles ficam resistentes.
eles não são fáceis de liberar o seu conteúdo. Eles respondem muito mal às nossas tecnologias. E o que é pior, existe uma correlação entre o sistema nervoso central e a parte dos axônios neurais que correlacionam com a célula de gordura. Então, o Modulip, ele trabalha a parte neural e ele trabalha a lipólise, gente. Então, a quebra da gordura, a aceleração do metabolismo para uso da gordura como forma de energia, o Modulip faz. Então, olha que dupla maravilhosa que é o Modulip com o Akermate, né? Então, acho que a prescrição desses dois suplementos, né? Esses dois nutracêuticos, eu acho que eles são, assim, de base. Eles são obrigatórios para síndrome metabólica, para mulher na pré e menopausa. Acho que são um combo muito bom, né? E também anotei aqui, enquanto a Débora falava assim, a pessoa tem que controlar o emocional, a pessoa está ansiosa, a pessoa não responde bem. Lembrando que os profissionais da saúde, eles utilizam das técnicas, as terapias que o SUS implementou, que são as terapias integrativas. Então, lembrar da auriculoterapia, da acupuntura, da própria ozonioterapia, que cada vez mais, né, Débora, vem com evidência científica, não é técnica empírica. Se você me perguntar, o que você acha da ozônio? Não é técnica empírica. A doutora Débora falando aí da biorressonância, eu acho que vale também um podcast de biorressonância e vai, né? Então, entender que as terapias que o SUS implementa no cuidado com a saúde, né? Sim. Dentre outras técnicas que a gente não está citando aqui, são cruciais para o tratamento integrativo do indivíduo na harmonização, né, Débora? Exato. E também a gente pode fazer uma abordagem que a gente analisa também como a parte respiratória do cliente, às vezes, pode influenciar, né, o emocional aí, fazer mindfulness. Mas agora eu vou com uma técnica aí da terapia neural que eu estou apaixonada para fazer essa modulação aí, da parte emocional. Então, onde que a gente está integrando junto com harmonias. Porque o toque, o tipo de massagem, as terapias manuais, Débora, elas trabalham o sistema nervoso central. O paciente dorme melhor, come menos, fica menos ansioso, responde melhor às terapias, né? Com certeza. Com certeza. Muito legal. Gente, é muito legal ter profissional que trabalha dessa forma integrada, né? E quando você sente que o profissional cuida de você, acaba sendo um tipo de terapia emocional também, né? Vamos dizer assim. É um cuidado. É um você cuidado, se entrega é um num carinho, todo, né? exato. Você sabe que você vai estar é um assistida, prazer ser atendida, né? O acolhimento. Isso é muito importante. A pessoa olhou para você como um todo, né? E esse tipo de atendimento, onde você tem um pouco mais de contato com o paciente, porque você tem um período maior de contato com o paciente, né? Isso é muito gostoso, porque o paciente começa a se sentir mais à vontade nas suas mãos, né? Isso é importante. Legal. Bom, então assim, seria para o entendimento do pessoal, eu acho que seria essa questão de trabalhar o emocional, né? Pensar em técnicas mais individualizadas com relação a altas tecnologias e associações. Então, a gente poderia associar alta tecnologia com ozônio, com massagem, com equipamentos de corrente russa, eletroestimulação, fototerapia, microcorrente e outras, né? Endermologia, radiofrequências e as radiofrequências. Então, seria mais ou menos por aí, né? Tem muita coisa para se fazer, cada protocolo é diferente um do outro, mas sempre pensando no paciente como um todo, na suplementação, no emocional e na associação de tecnologias, né? Seria mais ou menos isso. Um dia a gente vem falar individualmente sobre cada uma, né? Mas dizer que hoje a harmonização mais integrativa e pensando também na regenerativa, né? De tratar e recuperar é muito importante, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente fala, olha, a gente está tratando, a gente está recuperando, é isso que vem ser ozônio também,
né? Essa é a nova onda, né? Ainda bem que essa é a nova onda, né? De não só bater, a gente bate e acalma, E né? acalma. Eu gostei Mais do ou menos preparar o corpo para. Sim. O que se usa pré, intra e pós-procedimento. Gosto dessa abordagem. Então, para quem está nos assistindo, sempre pensar dessa maneira, né? Vou fazer um protocolo, como é que eu penso? Eu vou aplicar só aquele... hoje é dia de crio, só vai para crio todo mundo. Hoje é dia de... Não é bem por aí. Você vai dizer, hoje é dia de crio para o paciente que já é seu, que você já trata. Sim. Aí você vai avisar ele, hoje é o dia de você vir. Tua agenda está aqui comigo. Você vai vir ou não? É verdade. E nesse sentido, quando você passar, né, essa Sim. mensagem hoje é o dia da crio, hoje é o dia do equipamento tal. Hoje você me fez lembrar, chegou a paciente semana passada. É hoje o Power Shape? Não, hoje é a drenagem com o ecos, com a corrente russa. Amanhã é o Power Shape, né? Daqui a um tempo a gente nem vai falar mais assim, hoje é dia de tal coisa. A gente já vai falar, hoje é dia de você vir. Se entrega e seja feliz, relaxa e deixa comigo. Sim. Né? Mais ou menos por aí. Porque a gente vê muita portinha que se diz spa, que tem um equipamento de crio, que tem um equipamento disso, daquilo, aquilo outro e faz um dia só. E aí vem as intercorrências. E aí vem queimar É muito uma técnica. sério, a partir do momento que as pessoas tomarem um pouco de consciência que é muito sério, que estética é saúde, não é estética isolada. Por aí, né? Acho que o caminho muda, né? Legal. Mais alguma consideração? Bate-papo muito gostoso, né, Gi? Gostoso. Pessoas maravilhosas, doutoras, assim, com propriedade naquilo que fala, propriedade não só de muito estudo, mas propriedade clínica, propriedade de serem profissionais humanas, éticas e que realmente têm uma responsabilidade naquilo que faz. É um trabalho muito bonito, a gente se sente muito honrada de tê-las aqui conosco nesse episódio que, assim, muito especial, falar daquilo que é deixar as pessoas com a autoestima recuperada, se sentindo bem, mas principalmente com resultados fantásticos e com a saúde em dia, isso que é importante. Com certeza. Eu que me sinto honrada, viu? Por estar aqui. Doutora Ariane, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a vocês. Obrigada, Venha doutora. mais vezes aqui no nosso Beleza na Lata. Venho sim, foi maravilhoso, gente. Obrigada, Obrigada. viu? Doutora Débora, obrigada por estarmos juntas novamente. Que honra Eu que tê-la agradeço aqui. imenso também. Amei. Pode me convidar mais vezes. Estaremos, com certeza. E, Cris, a gente tem que agradecer as pacientes dela, Pois que liberaram a agenda pra gente. Gente, porque é foi- lotada. Foi difícil, né? Então a gente conciliar está as agendas. estendendo o agradecimento às pacientes. E estendendo a vocês que estão sempre acompanhando a gente aí. Qual câmera que nós estamos? A diretora é que vai me mostrar aqui, diretora. Muito obrigada. Então, agradecendo então a vocês que estão sempre com a gente nos episódios do Beleza na Lata, onde a gente fala na lata sobre tudo que está em torno, tudo que envolve a beleza. E nosso muito obrigada por mais um episódio. Curte, compartilha, deixa os seus comentários, tecla no sininho se você estiver no YouTube, para que você sempre receba aí notificação sobre os episódios novos que a gente está preparando sempre com muito carinho. Não esqueça, estamos no Spotify, Instagram também. Um grande beijo, muito obrigada. Até o próximo episódio. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.